Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando com nossa Academia Espiritual, a Palavra de Deus, fortalecendo a musculatura da nossa alma. Hoje, terça-feira, dia 6 de abril de 2021, estamos dentro da oitava da Páscoa. Esse período, esse tempo em que celebramos nos dias a liturgia como se fosse mesmo o domingo de Páscoa, dado a importância e o sentido da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora ao Evangelho deste dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham, este evangelho que nós acabamos de ouvir, de São João, no capítulo 20, versículo de 11 a 18, é continuidade do evangelho que nós ouvimos no domingo de Páscoa, no domingo próximo passado. No domingo próximo passado, esse evangelho, então, nos apresentou Maria Madalena lá no túmulo, depois os anjos, e ela corre para falar com os discípulos. Pedro e João correm. João corre mais, mas espera Pedro para que os dois, depois que Pedro entrou, João também entre no túmulo. Esse texto parece que é continuidade, mas ao mesmo tempo corta o assunto. Na verdade, é como se estivesse falando para nós. A visita de Maria ao túmulo, essa experiência dela, depois que ela vai contar para os discípulos, depois que eles vêm. Só que parece que ao redigir, o evangelista São João fez questão de colocar no meio. Mas isso aqui não é essencial, a não ser que se a gente estivesse estudando exegese do texto bíblico. Mas nesse texto nós encontramos, primeiramente, 3 dimensões das aparições de Jesus ressuscitado. Nós vamos, ao longo desses dias, viver isso. Do jeito que na Quaresma nós vivemos a penitência, o silêncio e a preparação intensa de vida, de renovação espiritual, agora nesse tempo da Páscoa nós vamos entrando junto com os discípulos no mistério da ressurreição de Jesus. Então nós temos 3 dimensões aqui que São João apresenta, tipicamente dessas aparições de Jesus ressuscitado.
A primeira delas é a iniciativa. Alguém vai lá ao túmulo, ou no caso, Jesus se apresenta de alguma maneira, mesmo que eles não o reconheçam. O segundo momento é justamente o reconhecimento. Ele se dá a conhecer para aqueles. E terceiro, a missão. O objetivo das aparições do ressuscitado é sempre levar para uma missão. Ide anunciar, ide dizer para os meus irmãos. Então é sempre isso. E essa missão inicialmente é o anúncio da ressurreição, né? Que é a missão da igreja ao longo de toda a vida, de todos os séculos. Anunciar o mistério de Jesus. A ressurreição de Jesus é o ponto central da nossa vida cristã. Cristo se apresenta vivo, mas Maria Madalena está procurando um morto, vai chorar um morto. Essa é a primeira cena, né? Enquanto Jesus está vivo, ela busca por um morto, porque ela está transtornada com tudo o que aconteceu e ela só consegue pensar que o corpo foi roubado. Imagina, anjos no túmulo vão perguntar: por que você chora? Né? Justamente para ver se acende nela, faz com que ela perceba essa cegueira que ela está com ela por causa da morte de Jesus, né? E nem o túmulo estando vazio e nem a presença dos anjos consegue fazer com que ela perceba o sinal da vida neste primeiro momento. Isso também é um sinal da toda a igreja, de toda a comunidade cristã, que demora para fazer esse caminho de fé, de compreender e viver o mistério da ressurreição. Ah, mas nós já cremos na ressurreição. Mas concretamente, na nossa vida, a fé na ressurreição é madura? Não é. Tanta gente que fica aí procurando negócio de reencarnação, disso, daquilo. Tanta gente que diante da morte das pessoas queridas se desespera ou fica com raiva de Deus. Tanta gente que vai traduzindo a morte de uma maneira como se que não tem a ver com a fé cristã. Então, na verdade, é um caminho para a gente perceber a dimensão real e verdadeira da ressurreição. E aí Maria vai fazer essa mudança, essa passagem daquele pranto, daquela tristeza para uma alegria imensa, da incompreensão para uma fé forte. É o itinerário da fé que o versículo 17 nos apresenta. Nesse itinerário da fé, em primeiro momento, nós temos essa realidade, quando fala assim: não me toques, né? Porque há uma mudança na realidade de Jesus. Ele não pode ser mais retido. A sua presença é a mesma daquele Jesus que foi crucificado, mas é agora de um modo novo. Então não pode ser retido. É preciso entender que a ressurreição de Jesus não é uma volta, simplesmente ele morreu, levantou de novo e voltou à vida como antes, né? Tem essa ligação, mas tem a novidade justamente dessa realidade da ressurreição. Tanto Maria Madalena quanto os discípulos vão ter que passar dessa experiência intermediária. Eles estão ainda apegados no passado, na realidade de que passou. Eles ainda não compreenderam as Escrituras. Eles têm necessidade de ver para crer, né? E o que a ressurreição pede é crer sem ter visto, né? Então, Jesus não saiu do sepulcro só para continuar a vida do mesmo jeito que ele estava, mas ele está numa condição nova e quer apontar para a igreja também essa realidade da condição nova da vida do ressuscitado na nossa ressurreição também, na nossa vida também. Temos um itinerário de Maria Madalena, o itinerário da fé, onde primeiro ela não reconhece Jesus somente vendo aquele moço à sua frente, ela pensa que é um jardineiro, né? Depois tem a palavra de Jesus que diz: o que você procura? Por que você está chorando? Ela ainda com essa palavra, ela não consegue ainda identificar
que é Jesus. Aí vem a própria iniciativa de Jesus, que vai se aproximar e vai chamá-la pelo nome. É o quarto momento. Jesus a chama pelo nome e ela reconhece Jesus. Aqui nos faz lembrar dois textos, embora tantos outros do Evangelho. O primeiro é justamente o profeta Isaías. Eu te chamei pelo nome, você é meu, você me pertence. É Deus falando para você, Deus falando para Israel. E o segundo é próprio Jesus quem diz, né? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, meditar isso, quando Jesus diz, Maria a chama pelo nome, né? As ovelhas do Senhor, quem pertence a Jesus, conhece a sua voz. Então, no primeiro momento, só recapitulando, Maria Madalena tem dificuldade de conhecer Jesus. No segundo momento, ela reconhece, porque Jesus a chama pelo nome, mas ela ainda não fez o salto da fé completo, porque ela quer segurar Jesus, ela quer tocar Jesus. Ela ainda não compreende a novidade, o novo modo da presença de Jesus. E isso o evangelista frisa, porque a experiência da comunidade cristã é a nossa experiência. Nós não temos a presença física de Jesus, do jeito que ele estava lá no meio dos discípulos. Então nós precisamos compreender que, embora ele não estando em carne e osso, em pessoa, aqui perto de nós, ele está no meio de nós. Conhecer Jesus é isso, é esse salto da fé. E se dá, então, não apenas num encontro pessoal com ele, mas quando a sua presença nos chama pelo nome e nós reconhecemos a sua voz. Vamos, então, à nossa academia espiritual. Os 3 passos para fortalecer a musculatura da nossa alma. Primeiro passo, você já sabe, nosso alongamento. Invocando o Espírito Santo, pedindo seus dons, fazendo silêncio amoroso na presença de Deus. Segundo passo, o aquecimento. Convido você a refletir. Como é que eu tenho procurado o Senhor? É com aquela atitude de Maria Madalena, de desânimo, de choro, de desespero, de medo, de falta de fé, de não compreensão de que Ele está no meio de nós, que Ele está vivo? Como é que eu me relaciono com Jesus? É ainda como Maria Madalena, que depois de ter visto Jesus vivo, quer segurá-lo para si? Ou compreendendo Ele na dimensão da vida da igreja e da vida da fé? Então reflita um pouquinho sobre isso. E o terceiro passo, nosso treinamento. Se possível, visite uma igreja e faça uma pequena adoração a Jesus por algum instante. Se possível. Digo isso porque nós estamos vivendo esse tempo de pandemia. Se não é possível, convido você a tirar um minutinho, seja agora na sua oração mesmo ou depois, mas quem sabe então agora mesmo, faça uma comunhão espiritual. Deseje e peça a Jesus para vir até seu coração, para te alimentar espiritualmente com o seu corpo e sangue, dado que você não pode se alimentar sacramentalmente neste momento. Faça então essa comunhão espiritual. Que o Senhor abençoe, guarde, ilumine e fortaleça. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê a sua paz e a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.